Amém? Acho que conseguimos, né? A conexão. Estávamos com dificuldade. Eu acho que conseguimos agora. Temos nos preocupado muito em trazer à nossa igreja, ao nosso povo, através dessas transmissões ao vivo, uma palavra de esperança. Mas hoje, na verdade, a palavra ela será especificamente dirigida para a igreja. É um chamamento para a igreja. Mas não deixa de ser também um convite para você que está sem esperança, desesperado, sem saber o que fazer, aflito, em pânico. Também pode alcançar o seu coração. Eu consegui, né, anotar aqui algumas coisas acerca desse cântico, né? Algumas palavras que há 6 meses atrás nós jamais imaginaríamos que isso poderia acontecer nesta terra, nesse universo, no mundo. Nós queremos convidar você para abrir a sua Bíblia ou nos acompanhar nas leituras, né, da Palavra de Deus, exatamente no segundo livro de Crônicas. Vamos fazer uma alusão acerca da oração de Salomão, mas um chamamento para a Igreja de Jesus Cristo estabelecida nesta terra para um alinhamento com os céus, um alinhamento com Deus. Jesus está voltando, Ele está às portas. Ele não tarda de chegar. Ainda no ano passado, né, 2019, quando pregávamos ali na nossa igreja, nós fizemos uma referência para que nós pudéssemos ter a noção da singularidade disso que nós falamos, sobre a volta de Jesus. E como ele sempre trouxe a igreja como a sua noiva, e orientando para que ela esteja, né, linda, né, perfeita, sem mácula, ataviada para o momento da sua chegada. Então nós nos reportamos para um noivo se preparando para adentrar, né, o local do casamento e celebrar ali aquela cerimônia e sair com a sua noiva, que então será esposa. E eu sempre tenho dito que, fazendo uma analogia a isso, é como se Jesus, o noivo, né, da igreja de Cristo, ele estivesse abotoando o último botão do seu fraque. Ele estará ali, olha, colocando no local certo o último botão do seu fraque, para rasgar esses céus e dar o grande brado de vitória, relatado lá em 1 Coríntios capítulo 15. Ó morte, aonde estará a tua vitória? Destruída está a tua tentativa de permanecer de pé. E então ele chegará a esta terra, ele virá a este mundo exatamente como cumprimento do Apocalipse. Nós questionamos, porque a gente é falho, porque a gente é humano, porque a gente não confia como nós deveríamos confiar. Mas há um convite de Deus nesse tempo, nesse momento, para voltarmos aos princípios da palavra de Deus, para retornarmos
as raízes do Evangelho de Cristo Jesus. Eu gosto muito dessa passagem, eu a tenho citado, né, sem as referências, no decorrer das ministrações que temos feito. A história de Salomão, relatada lá no segundo livro de Crônicas, capítulo 7. E ali nós vemos, no capítulo 6, onde começa a oração dele, quando ele constrói um templo, né, para adorar ao Senhor, um templo de adoração ao Senhor. E ele consagra aquele lugar, ele consagra aquele templo, né, ao Senhor dos Exércitos, ao Deus para quem ele edificou aquele local, ele construiu aquele templo. Nós queremos fazer aqui um desenvolvimento, uma introdução, como você queira entender, do verdadeiro sentido do capítulo 7 do segundo livro de Crônicas. Nós estamos acostumados a olhar para Deus como um Deus tão somente de amor, um Deus de misericórdia, um Deus de compaixão, um Deus de piedade, um Deus passivo. Não estamos falando pacífico, mas um Deus passivo. E quando nós começamos a olhar a palavra de Deus, né, ler a palavra de Deus, nós começamos a perceber que o amor de Deus está alinhado à sua justiça. Caminham juntos, estão no mesmo peso. Se colocarmos em uma balança, né, para pesar o amor e a justiça de Deus, os dois têm o mesmo peso. Não há um peso diferenciado. E então, quando nós abrimos aqui segundo Crônicas e nós começamos a observar exatamente no capítulo 6, quando Salomão consagra aquele local para adoração ao Senhor, né, para que o povo pudesse se voltar, para que o povo pudesse congregar, para que o povo pudesse, aquela nação pudesse estar junta, aquele povo pudesse se reunir para adorar a Deus. Ele deixa algumas coisas, alguns fatos, alguns fatores bem claro e bem explícito para nós. No quesito da necessidade de nos alinharmos aos céus. De colocarmos um nível, de colocarmos um prumo, como o pedreiro faz quando vai edificar e construir uma casa. Que para que as paredes não fiquem tortas, ele usa o nível e ele usa o prumo. Então, quando nós falamos, quando nós fazemos esta observação do nosso alinhamento com Deus, é exatamente isso. Colocar o prumo da palavra de Deus como princípio e como fundamento em nossas vidas, sem torcermos nem para um lado e nem para o outro, sem estarmos sequer preocupados com aquilo que, na maioria das vezes, as pessoas vão pensar, vão dizer ou vão falar. Nós queremos trazer nesta oração, né, do capítulo 6, a oração deste homem de Deus. Mas antes nós queremos trazer aqui um esboço daquilo que nós encontramos nesses dois capítulos. As bênçãos de Deus, elas são condicionais. Elas são condicionais. O homem precisa ser fiel a Deus. O homem precisa buscar a Deus em espírito e humildade. O homem precisa afastar-se dos seus maus caminhos. O homem precisa chegar-se a Deus. O homem precisa ficar com Deus. E nós queremos transferir esta palavra para a igreja. Porque, na verdade, o capítulo 7, ela foi escrita para o povo que Deus havia escolhido para ser o seu povo, para ser a sua nação.
Deus, em determinado tempo da história da humanidade, escolheu um povo e chamou esse povo de Israel. Este é o meu povo, é Israel. É a nação que eu separei para abençoar outros povos e outras nações. Entre tantas coisas, uma delas que aconteceu no meio dessa nação é que eles quiseram condicionar Deus como Deus tão somente seu. Eles não se preocuparam em anunciar, em proclamar, em viver a essência, em sentir, em experimentar a graça maravilhosa de Deus em suas vidas. E nós sabemos que aquele povo pagou um alto preço. Todas as vezes que se desviavam dos caminhos do Senhor, eles pagavam o preço e pagavam muitas vezes com a própria vida. Pagavam com a liberdade, passavam a ser escravos, perdiam as suas terras. Chegou o momento em que eles perderam as suas próprias identidades. Jerusalém foi invadida, Jerusalém foi destruída. As filhas de Jerusalém foram levadas como prostitutas e concubinas de reis e de príncipes. Os pais perderam a autoridade sobre as suas filhas. Os jovens e mancebos foram levados como escravos, ficando naquela cidade tão somente os velhos, os anciãos, aqueles que não conseguiam produzir nada. Mas nós nos deparamos aqui com este texto, com o chamamento para a Igreja de Cristo, neste tempo, nesta hora e neste dia. Quando nós estávamos, pedindo a direção do Senhor, e eu comentei com alguém, sobre as condicionais para que uma igreja seja verdadeiramente a Igreja de Cristo e que para que um cristão seja verdadeiramente cristão, autêntico. E aí eu comecei a questionar a mim mesma. Mas nós vamos encontrar essas condicionais iniciando com a oração de Salomão, lá no capítulo 6, lá no versículo 14, nós não temos tempo hábil para ler todos os versículos, quando Salomão começa a fazer uma oração, agradecendo a Deus, por tudo que ele havia feito, para honrar e glorificar ao Senhor, mas ele sabia que aquele povo caminhava a passos largos para o inferno, para a morte, para a tragédia. Aquele povo caminhava em um caminho de rebeldia, de desobediência, de crueldade, de injustiça, ausência completa de temor ao Senhor. E ele começa a elencar aqui no capítulo 6 algumas condicionais para o nosso alinhamento com Deus. Algumas condicionais para a nossa vida com Deus. Algumas condicionais para que de verdade o Senhor possa ser a luz deste mundo, trazer graça, trazer alegria, trazer paz e trazer esperança para esse povo que tanto sofre. Salomão estava experimentando algo bem parecido. E então nós encontramos lá no versículo 14 do capítulo 6, uma das condicionais, quando ele ora e ele diz ao Senhor: ó Senhor, Deus de Israel, não há Deus semelhante a ti, nem nos céus e nem na terra, como tu que guardas o conserto e a beneficência aos teus servos, que caminham perante ti de todo o seu coração. Aí vem uma outra condicional, que guarda ao teu servo Davi, o meu pai, que lhe prometeste, porque tu, pela tua boca, o disseste, e pela tua mão, o cumpriste, como ver neste dia. E aqui ele começa a desenrolar nesta oração. Agora, pois, Senhor Deus, se vê neste dia. Agora, pois, Senhor Deus, Deus de Israel, que faze ao teu servo Davi, meu pai, o que prometestes dizendo: nunca faltará de ti varão diante de mim.
que se assente sobre o trono de Israel. Tão somente que teus filhos guardem seu caminho, andando na minha palavra, como tu andastes diante de mim. E agora, Senhor Deus de Israel, verifique-se a tua palavra que disseste ao teu servo, a Davi. Mas verdadeiramente habitará Deus com o homem na terra. Eis que o céu e o céu dos céus não podem conter, quanto menos esta casa que eu a ti tenho edificado. Atende, pois, a oração do teu servo e a tua súplica, ó Senhor meu Deus, para ouvires o clamor e a oração do teu servo. Aí ele vem aqui, ele começa com esta oração, chamando a atenção de Deus para aquilo que ele estaria falando com o Senhor. No versículo 22, ele começa de uma forma bem clara e objetiva, apresentando as condicionais. Quando alguém pecar contra ti, o seu próximo, e lhe impuser juramento de maldição, para se amaldiçoar a si mesmo, e o juramento de maldição vier perante o teu altar nesta casa, ouve tu, então, desde os céus, e age, e julga os teus servos, pagando ao ímpio, lançando ao seu proceder sobre a sua cabeça, e justificando o justo, dando-lhe segundo a sua justiça. Ele vem com uma outra condicional. Quando também o teu povo de Israel for ferido diante do inimigo, do seu inimigo, por ter pecado contra ti, e eles se converterem. Quando nós olhamos esses dois capítulos, nós nos detemos exatamente em um versículo bem especial do capítulo 7 de 2 Crônicas. Mas nós começamos a olhar e a perceber aqui a condição para que esta terra seja curada, a condição para que a igreja de Cristo seja alinhada com os céus. E em primeiro lugar, é aqui realmente neste momento em que este homem fala com Deus, ele diz: quando eles fizerem o mal, quando eles te desobedecerem, quando eles se rebelarem contra ti, quando eles contrariarem os teus preceitos, os teus ensinamentos, quando eles começarem a se afastar de ti, e se arrependerem, orarem. E então nós começamos a ver condicionais no versículo 24, no versículo 26, no versículo 28, no versículo 38, 32, no versículo 36, em diante. As condicionais que o rei Salomão começa a apresentar a Deus, que na nossa linguagem, no nosso termo, são essenciais para que esta igreja neste tempo se alinhe ao Senhor. Esteja alinhada com Deus. Tenha uma palavra de esperança para esta nação. Consiga levar a sua família, aos seus familiares, aos seus vizinhos, àqueles a quem você está prestando serviço, principalmente na área de saúde, uma palavra de esperança. E só pode levar uma palavra de esperança quem verdadeiramente tem esperança. Nós vamos pular aqui para o capítulo 7 do segundo livro de Crônicas. Mas antes nós queremos fazer aqui uma referência sobre o que está acontecendo no nosso tempo. No início da nossa fala nós colocamos ali aquele cântico, né? O rei está voltando, né? Ruas vazias, vagões andando de um lado para o outro, sem ninguém dentro, né? As ruas estão vazias, os mercados estão vazios, não existem mais filas, não existe ninguém mais resmungando, reclamando porque a fila está imensa, porque o dono do mercado não colocou muitos caixas, a ponto de nos atender de imediato. Não existem mais essas filas. Eles estão vazios, as ruas estão vazias. Os aviões pararam de voar, na sua maioria. Aquele carro lindo e maravilhoso que nós temos, ou que você tem, está lá na garagem. Não tem nenhuma utilidade. Há um marasmo muito grande sobre o mundo, e principalmente nesse exato momento sobre o nosso povo, sobre a nossa nação e sobre o nosso país. Quem diria 6 meses atrás que um vírus, tão somente um vírus, pararia uma nação toda? Não vamos nem falar sobre todas as nações, mas pararia uma só nação.
Quem diria isso? Que um vírus conseguiria deter o frenesim do vai e vem, da correria, da angústia, da tribulação, dos metrôs superlotados, dos trens abarrotados, dos ônibus com pessoas penduradas, correndo de um lado para o outro. Hoje eu conversando com alguém aqui na minha casa, eu disse assim, louvado seja Deus, essa seria, no meu entendimento, a melhor hora para Jesus rasgar esse céu de alto a baixo e os anjos virem cantando e rasgar o céu e bradar de alto a baixo e todo o universo verá e todos os olhos verão e ele gritando em alto e bom som: ó morte, ó morte, ó morte, onde está a tua vitória? A tua vitória foi tragada e foi destruída, porque agora o Rei dos Reis toma o domínio de tudo e de todas as coisas. Meu Deus, como esse momento seria bom! Como seria propício neste tempo de recolhimento. Como seria maravilhoso se o Senhor voltasse agora, se Jesus voltasse agora. E a pergunta que nós fazemos é: você está preparado? Você está pronto? Em um determinado momento da sua existência e da sua vida, você entregou a sua vida a Jesus? Deixou ele guiar a sua vida, deixou ele dar o norte para o seu viver, deixou ele ser o mediador entre você e Deus, permitiu que ele tenha ou tenha autoridade sobre a sua vida? Se não, é hora, porque essa é uma das últimas profecias do Apocalipse. E nós vamos chegar lá se Jesus não voltar antes. E tem uma partezinha lá que diz assim: quando isto acontecer, não demora. É ao toque da última trombeta. Jesus está chegando. Então nós jamais imaginaríamos que isso poderia acontecer. Só que quando nós lemos, né, essa parte, este versículo, esse texto, em que Salomão, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, traz aquele povo e aquela nação um chamamento para um alinhamento com Deus. E ele diz: se este povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face e se converter, condicionais. A coisa não é bagunçada assim. Com Deus as coisas não são bagunçadas. Há uma organização. Existem condicionais, sim. Aquele povo estava vivendo em rebeldia, em desobediência. Aquele povo estava afastado do Senhor. Algo bem parecido com a nossa pátria, com a nossa nação, com a nossa vida, com a nossa família, com o nosso lar, com os nossos vizinhos. Algo bem parecido. Deus era a última coisa. Era a última pessoa. Era o último ser na classificação da existência daquele povo e daquela nação. E Salomão começa a orar por aquele povo. E na oração ele começa a trazer condicionais. E as condicionais do capítulo 6 também estão embutidas de uma forma bem resumida no capítulo 7, exatamente no versículo 14 do livro de 2 Crônicas. E então, quando nós pregávamos, né, nos púlpitos das nossas igrejas, e líamos este versículo, ou talvez lendo esse versículo agora, você que está aí do outro lado, nos assistindo, você poderia pensar, quer ver? Vamos ler. Esse povo que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, ora, como um povo que era escolhido, era separado por Deus, precisava se arrepender. Se arrepender de quê? Se humilhar de quê? Se converter de quê? Mas aqui há um chamamento. Só alinhamento quando essas condicionais são prioridades em nossas vidas. Sem oração, sem humilhação, sem buscar a face do Senhor, sem nos convertermos, não há alinhamento com Deus.
Olha, igrejas de Cristo estabelecido nesta terra. A igreja perdeu o seu verdadeiro sentido nesta terra. Ela perdeu o rumo. Ela se permitiu ser fruto de uma teologia da prosperidade. Fruto de uma teologia da determinação. Eu determino, não é nem Deus quem determina. Eu determino, eu não determino nada. O apóstolo Paulo diz que as nossas obras são como mulambos de trapos velhos. A igreja perdeu o foco, e o foco da igreja precisa ser Jesus, para todos os povos, para todas as nações. E nós perdemos isso. A igreja, ou seja, o templo, passou a ser passarela de desfile. A fala, na sua maioria, aqui nesta noite, é para a igreja de Cristo. É o chamamento para a igreja, para o princípio do evangelho, para a igreja primitiva. Já começou. A igreja primitiva não tinha templo. Nós não estamos pregando contra templos. Nós estamos pregando contra a inversão das prioridades. Brigamos em casa, xingamos em casa, traímos, blasfemamos, ficamos de mal, dormimos separados. Pegamos a Bíblia, colocamos debaixo do braço e vamos para a igreja pregar. Vamos para a igreja anunciar o evangelho. Vamos para a igreja dar a paz do Senhor. Vamos para a igreja desejar a graça e a paz de Jesus Cristo ao irmão, quando nem nós mesmos temos. Porque na nossa ideia, no nosso pensamento, a igreja é lá no templo. Mas se nós formos olhar no livro de Atos, a partir do 1º capítulo, a igreja primitiva não tinha templo. A igreja primitiva, ela se estabelecia nas casas. E Jesus deu o maior exemplo disso. O primeiro milagre de Jesus, que é contado até hoje, foi feito em uma casa, não foi feito em um templo. Os templos, ao invés de serem lugares de adoração, eram de adoração a Deus, passaram a ser lugares a serem adorados. Cada um querendo construir um templo mais imenso, mais estrondoso, mais belo, se transformando em centros culturais, não da anunciação da palavra de Deus, mas da beleza estética. Da beleza física, da beleza do espaço físico. Reformas umas atrás das outras. Levando o povo de Deus a um comprometimento desnecessário, perdendo foco. A igreja primitiva não tinha templo. Então Jesus olha, estamos fazendo aqui uma analogia. Ele olha para esta terra. Ele olha para as suas igrejas estabelecidas na terra. Ele olha para o seu povo em grupos denominacionais. E ele começa a perceber uma grande competição. Uma guerra fria entre líderes espirituais. Estamos muito mais preocupados com mensagens rebuscadas, palavras difíceis, trazendo ao povo uma linguagem que eles não entendem. Mensagens misturadas com grego e hebraico. O povo entra vazio e sai ainda muito mais vazio, porque aquele lugar perdeu o seu referencial, o seu verdadeiro sentido. Ou dizendo que Deus falou quando não foi Deus quem falou. Nos levando a uma erupção de sentimentos, mas sem mudança de vida, sem mudança de comportamento. Sem a certeza da vida eterna que só Jesus Cristo pode nos dar. E o tema nesta noite é exatamente esse. É tempo de nos alinharmos com Deus, porque Jesus está às portas, Ele está chegando, Ele está voltando. Não há mais tempo para outra coisa, a não ser nos colocar aos pés do Senhor Jesus. A não ser fazer o que 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, nos convida, nos chama a fazer.
Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos. Aqui existem condicionais. Se. Não adianta levar Deus aos trancos e barrancos. A gente pode engambelar advogado, a gente pode enganar juiz, a gente pode enganar promotor, pode enganar pai, pode enganar mãe, pode enganar marido, pode enganar mulher, mas Deus ninguém engana. Não há como enganar ao Senhor. E então quando nós lemos e vamos pregar na igreja, né, esse texto, e quando a gente ler esse texto, vem logo à nossa mente, ai, o meu irmão, ai, o meu tio que está longe de Jesus. Oh, Senhor, que haja arrependimento no coração dele, que ele se converta dos seus maus caminhos. Oh, Senhor, o meu vizinho, olha, Senhor, a minha cidade está impregnada no pecado. Oh, bobagem. Não que essa preocupação não seja correta, mas aplicada a esse texto está errado. Porque o convite aqui não é para o mundo, mas é para a igreja. O convite de arrependimento, o convite para orar, o convite para humilhar, o convite para se aliar com Deus, é um convite para a igreja, não é um convite para o mundo. O mundo será alcançado e passará por esta transformação quando a igreja estiver disposta a passar por essas condicionais. Então não adianta colocar em nossas mentes exatamente que esse texto é para o mundo. Esse texto é para a igreja de Cristo Jesus. E aí eu fico olhando para esse contexto. E eu fico observando, né, o que o Senhor faz com a sua igreja neste tempo. É como se ele arrebentasse. É como se ele quebrasse muitos dos nossos conceitos. Mas muitos mesmo. É como se ele desfacelasse, é como se ele arrebentasse com as nossas tradições. Seria inimaginável, né, há 5 ou 6 meses atrás, os templos fechados no Brasil e no mundo, sem perseguição humana, de uma forma inclusive pacífica. Ninguém poderia imaginar isso. Mas a palavra de Deus, lá em Apocalipse, fala do tempo do silêncio. Que não haverá homens e nem mulheres, nem profetas e nem profetisas para pregar e anunciar. E aí você que é cristão, passava em frente à sua igreja na hora dos cultos e descia para algum lugar. Fazia pouco caso. Quantas vezes o seu pastor, o seu missionário, a sua pastora ou missionário lhe fez o convite para você voltar. E agora está começando a bater uma saudade no seu coração. Eu passei uma mensagem para a minha igreja e eu disse, aproveitem, compartilhem tudo o que você puder de lives, de transmissões ao vivo, que estejam verdadeiramente anunciando as boas novas do Evangelho. Porque está próximo, está chegando a hora que nem internet nós não teremos mais. Está chegando a hora em que haverá um grande silêncio para que todos possam ouvir e contemplar a chegada do Filho de Deus a este mundo para julgar a terra. Para julgar este mundo. E naquela hora e naquele momento não haverá mais tempo para arrependimento. O tempo de arrependimento, o tempo de alinhamento, o tempo de endireitar as veredas do meu povo, daquele povo que foi separado pelo sangue precioso de Jesus e que ainda precisa fazer alguns consertos. O tempo é agora. O tempo é hoje. Aí lá no versículo 1, né, de 2 Crônicas 7, este homem, ele começa
a falar com Deus. E ele diz assim, a leitura da passagem bíblica diz assim: e acabando Salomão de orar, desceu fogo do céu e consumiu o holocausto e os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu aquela casa. E os sacerdotes não podiam entrar na casa do Senhor, porque a glória do Senhor tinha enchido a casa do Senhor. E aqui a palavra de Deus, ela começa a falar de um tempo de purificação, de um tempo de alinhamento. Eu entendo, eu compreendo, eu tenho em meu coração de que quando tudo isso passar, se Jesus não já tiver voltado, esta terra será outra. As igrejas, quando nada, deverão ser outra. As prioridades devem ser outra. Quando tudo isso passar, e se Jesus não houver chegado, eu creio que haverá uma grande mudança nesta terra. E nem sempre essas mudanças serão para melhores dias. Nós teremos aí sobre a face da terra um número muito grande de pessoas que deixarão de crer na existência de Deus, porque contemplou uma grande calamidade e, ao seu entender, Deus não fez nada. Porque passou pelo deserto sozinho. Eu estava conversando hoje com o meu genro, né? E ele dizendo: quando nós somos levados para o deserto, quando nós somos empurrados para o deserto, porque ninguém quer ir para o deserto de forma voluntária. Então, quando somos levados para um deserto, tem um objetivo grandioso: o nosso aperfeiçoamento, o nosso crescimento, o melhoramento da nossa relação com Deus, do nosso relacionamento com o Pai. E aqueles que passarem pelo deserto, que é a condição e a situação que nós estamos atravessando agora, e que não conseguirem esse alinhamento com os céus, e que não adquirirem essa experiência para o seu crescimento espiritual, morrerão. Nem sempre essa morte será física, mas certamente ela será uma morte da alma, uma morte espiritual. A incredulidade reinará sobre a terra. O ateísmo será a mola mestra do coração de muitas pessoas. E aí, nesse tempo, a igreja precisa estar fortalecida com argumentos de vida, de experiência com o Pai, para reverter a situação deste mundo. Então, nós falamos exatamente sobre isso. Não há deserto que não sirva para nós como experiência, como aperfeiçoamento, como melhoramento do nosso relacionamento com Deus, tanto horizontal como vertical, tanto com Deus como com o nosso semelhante. Em que nós transformamos os templos? Em que nós, líderes espirituais, chegamos a transformar os templos? Alguns até cobrando entradas. Outros impondo formas para que alguém possa adentrar aquele lugar. Transformamos os templos que era para ser mais ou menos como esse que Salomão construiu. E ele chega a dizer: olha, Senhor, eu construí isso daqui porque na hora que o povo se rebelar, na hora que o povo desobedecer, na hora que o povo pecar,
eles virarão para cá, estenderão as suas mãos, orarão, se arrependerão, pedirão perdão a ti, e desde já estou te pedindo que tu perdoes os pecados deles, que tu possas perdoar os nossos pecados. Mas os nossos templos perderam a sua essência, se transformaram em passarelas de desfile, em locais de apresentação de grifes, em lugares vazios. Nós não estamos aqui generalizando, mas na sua maioria transformaram-se como a igreja de Laodiceia, a igreja do último tempo do Apocalipse. Que lá João recebe uma revelação e ele escreve as 7 igrejas. Cada uma tinha algumas características, tinha suas limitações, que era aconselhado a voltar para o primeiro amor, né? A se reconciliar com o Senhor, a arrepender dos seus pecados. Mas existiam muito mais palavras de elogios, aquelas 6 igrejas, do que chamadas de atenção. Porém, a igreja de Laodiceia, não há um elogio para ela. É a última igreja da face da terra, até que Jesus volte. E João, quando ele fala sobre essa última igreja, escreve essa carta para essa igreja de Laodiceia, ele detalha como ela era. Igreja do dinheiro, igreja da abastança, igreja da arrogância, igreja da individualidade, a igreja do eu, a igreja sem unidade. Não tem como ter unidade se não tem união. Não existe. Os dois estão atrelados, os dois caminham juntos. Unidade é um ser, um só. A igreja da individualidade. A igreja do quem mais tem. Essas são as maiorias das igrejas que nós temos hoje na Terra. E muitas se recusam a fechar a porta dos seus templos e se multiplicar pela cidade em igrejas nas casas, em igrejas nos lares. E algumas verdadeiramente é pensando no poder aquisitivo, no valor monetário. Não é pensando no cuidado e a proteção para com as ovelhas de Cristo Jesus nesta terra. Eu sei que o rei Salomão, quando nós começamos a estudar esse texto, o contexto desta história, ele contempla uma nação, ele contempla um povo que foi chamado para ser nação escolhida por Deus, para ser um povo de Deus, para ser um povo que estaria abençoando outros povos. E ele começa a contemplar e ver ali um povo rebelde, um povo desobediente, um povo egoísta, um povo que queria Deus somente para si, como se Deus pudesse ser detido. Como se nós pudéssemos pegar como se fosse um objeto e colocássemos na palma de nossas mãos e pudéssemos fechar e aqui esconder para que ninguém tenha acesso. Então o Senhor fala através da boca daquele homem, trazendo as condicionais para este tempo de alinhamento, este tempo de avivamento sobre esta terra. E esse alinhamento e esse avivamento não depende do ímpio, não depende do povo do mundo, depende da igreja de Cristo aqui estabelecida. Nós muitas vezes estamos muito mais preocupados com a nossa história, com a história da nossa denominação. Ela é muito bonita, ela é bela, ela é linda, mas nada se iguala com a história de Cristo Jesus. Aquele que se desprendeu de toda a sua glória, se diminuiu ao máximo que alguém pode ser diminuído. Tornou-se um bebê no ventre de uma mulher. Veio a este mundo como uma criança.
Deixou toda a honra e toda a glória no mundo celestial para se submeter ao ultraje, à vergonha e à humilhação. E a morte de cruz, a pior de todas as mortes até então conhecida, estabelecida pelos governos. A morte de cruz, ela era tão vergonhosa, ela era tão humilhante, degradante, que alguém que tivesse um membro da sua família, que houvesse morrido, cravado numa cruz do Calvário, ou em uma cruz qualquer. Calvário quer dizer local de morte. Aquela família jamais poderia ter funções públicas. Ninguém gostaria de passar por perto daquela pessoa. Aquela família perdia todas as amizades que tinham. Porque um membro da sua família morreu a horrenda morte, a morte ultrajante de cruz. E Jesus se permitiu a passar por esta morte. Porque o que precisava ser abonado, porque o que precisava ser resgatado era algo tão grande, tão terrível, tão tremendo quanto a morte de cruz. E só um inocente, o Filho de Deus, poderia transformar o plano e o projeto do Pai em realidade nesta terra, de forma eficiente, sem jamais a necessidade de qualquer outro ser humano para mediar entre eu e Deus, entre você e Deus, só Jesus Cristo, o Filho de Deus. Mas esse povo aqui, eles ainda não conheciam essa graça. Eles estavam ainda debaixo da promessa, como nós falamos na primeira ministração que nós fizemos. Eles ainda não haviam experimentado tudo isso que nós experimentamos. Eles não sabiam o que é Natal. Eles não tinham Natal. Eles tinham a Páscoa, a comemoração da libertação, da escravidão do Egito. Mas longe estava de experimentar a graça salvadora de Cristo Jesus. E então o que é que Deus faz? Deus pega Salomão e diz para aquela igreja, diz para aquele povo, diz para aquela nação: eu preciso que vocês se alinhem a mim. Eu preciso que vocês falem a minha língua. Eu preciso que vocês vivam como eu vivo. Eu preciso que vocês amem como eu amo. Eu preciso que vocês recebam em seus templos o pobre, miserável, desgraçado e o necessitado, como se vocês estivessem recebendo a mim. Eu vou contar o milagre, mas não o santo, de uma experiência que nós tivemos. Quando começamos o nosso trabalho, ali no Céu Azul como missionária, 5 anos atrás, a nossa igreja sempre, para a glória do Senhor, teve um grande número de jovens, conversões de jovens. E ela tem uma maioria de jovens. E ali um rapaz se converteu, entregou a sua vida a Jesus. E veio de um mundo todo desestruturado. E nós estávamos numa campanha. E ele, com um membro da igreja com jamais experiência, não, eu vou poder lhe ajudar nessa campanha. Ele estava começando no evangelho. E ele montou na moto do jeito que ele estava e foi. Aquele bermudão, aquela tocão, não é nem calça comprida e nem short. E uma camiseta. Pasmem. Esse jovem novo convertido foi barrado na porta do templo. Aqui você não pode entrar porque você não está vestido adequadamente. Aqui você não pode entrar porque você não está vestido adequadamente. Em que nós transformamos os templos? Agora não tem mais templo. É em casa.
Por isso que nós estamos aqui dizendo que esse é um tempo de alinhamento com Deus. É um tempo de arrependimento. É um tempo de conversão, converter os nossos corações. Crentes de mal um com o outro. Irmãos zangados um com o outro. Fazem as pazes somente na semana da celebração da Santa Ceia. Pastores inflamados, corações inchados, missionários, missionárias, pastoras. O Senhor está nos chamando para um tempo de arrependimento. Esse mundo, quando passar esse tempo desta praga, vai precisar muito de nós, vai precisar da igreja de Cristo viva, corpo vivo de Cristo nesta terra, sem mancha e sem mácula. Então nós olhamos para o mundo, a situação em que ele está agora, e às vezes nós culpamos o pecado da humanidade, por todo o caos, por tudo que ela passa. Mas se bem me parece, o problema nem sempre está na humanidade. O problema está na igreja, que perdeu o seu foco, perdeu a sua finalidade, perdeu o seu objetivo. Os altares estão contaminados. Os altares estão contaminados de prostituição e adultério. Os bancos estão contaminados de mentira, pornografia, imoralidade, idolatria. A casa que nós separamos para ser chamada casa de Deus perdeu o seu foco, perdeu a sua finalidade. O espaço físico é mais importante do que o ser humano, do que a pessoa, do que a vida do ser humano. Então Deus olha para esta terra. E talvez ele tenha olhado, ele tenha dito, epa, não dá para continuar assim. É preciso fazer alguma coisa, é preciso fazer algo. Já tivemos muitas pragas sobre a terra? Sempre tivemos. Sempre tivemos. Já tivemos muitas pestes sobre a terra? Sempre tivemos. Já tivemos muitos vírus sobre a terra? Sempre tivemos. Mas nenhum deles conseguiu deter a humanidade e tirar a igreja, tirar o povo do templo e trazer para casa. Como se estivesse dizendo para nós, precisamos tirar uma lição em todas as nossas caminhadas de deserto. É como se o Senhor estivesse dizendo para nós, as coisas estavam invertidas. A verdadeira igreja é aquela que começa em casa, em que o líder da casa, o líder da igreja é um homem, é uma mulher que ama de verdade, que tem comunhão com Deus, que dá um bom testemunho, que vive Cristo mesmo em seus momentos de lutas, em suas limitações. Consegue reconhecer os seus erros, consegue voltar atrás, consegue chorar aos pés do Senhor, não se sente uma super mulher, um super homem, um intocável. Mas conseguimos perceber as nossas fragilidades. E então Deus olha para esta terra lastreada de uma igreja que deveria ser uma igreja verdadeira, igreja cristã, e encontra uma igreja contaminada com o pecado, vivendo o pecado dentro dela. Estamos passando a mão sobre a cabeça dos membros. Não estamos orientando, não estamos orando, não estamos aconselhando, não estamos pregando, não estamos anunciando a volta de Jesus, porque essas mensagens são duras e afasta os membros. O templo fica vazio, é isso que nós pensamos.
Quando levamos ao ensinamento verdadeiro da palavra de Deus. Quando a palavra de Deus diz, olha, nós precisamos orar, nós precisamos nos humilhar, nós precisamos buscar a face do Senhor, nós precisamos nos converter. Estamos muito mais preocupados com números do que com qualidade. Buscamos os números sem a qualidade, quando deveria ser o inverso. Precisávamos buscar a qualidade, a qualificação. Precisávamos voltar aos princípios da igreja cristã, em que a igreja tinha comunhão com os outros, repartia tudo que tinha. Nada do que um tinha era dele, mas era de todos. E essa igreja caía na graça da sociedade, caía na graça da população. E mesmo diante de toda a perseguição, a igreja se multiplicava, a igreja crescia, e não era em templos. Era nas casas. Ainda nem temos ninguém que se converteu, já temos que construir um templo. Temos que edificar vidas. E então nós estamos olhando agora para que servem os templos. Mas as nossas casas precisam serem transformadas em templos. O templo é aqui, é na minha casa, é na casa dos meus filhos. É na casa do meu vizinho. Este deve ser o templo. As nossas mesas precisam serem transformadas em altares. Os membros das nossas casas precisam ser transformados em adoradores verdadeiros pela minha vida. É pelo meu testemunho. É pela minha vida de amor, de oração, de intercessão. O povo já está cansado de ouvir-nos falar: Jesus te ama, Jesus te ama, Jesus te ama. A humanidade, toda a igreja de Cristo já sabe disso. Até o índio lá na selva, ele sabe que Jesus o ama. O drogado nas praças, eles sabem que Jesus o ama. As bocas de fumo sabem que Jesus o ama. Os traficantes sabem que Jesus os ama. Eles não querem mais saber disso. Eles não querem mais ouvir esta frase. Eles querem ver o amor de Jesus na vida da igreja. E é o que está faltando. O amor não existe mais. Ele já se esfriou. E isso não era diferente aqui neste tempo. O mundo tomou conta do povo. O mundanismo, o pecado, a mentira, a idolatria, a avareza, o dinheiro e a ausência de dinheiro também. Não são só os ricos, mas os pobres miseráveis também. Porque, na verdade, o que falta a esta humanidade é Deus, é Jesus. E eu volto a repetir, ainda é esperança. Com coronavírus ou sem coronavírus, todos nós vamos morrer. Todos morreremos. Não precisamos de um vírus para termos a certeza da morte. Mas precisamos da palavra de Deus para termos certeza da vida eterna com Cristo Jesus. O rei Salomão foi chamado aqui exatamente para levar esta palavra à igreja, ao povo, que hoje somos nós, que já passamos pelo processo do perdão de Cristo Jesus sobre nós. Depois que ele faz aquela toda oração no capítulo 6, apresentando as condicionais para o perdão, para a cura, para a restauração, para o derramamento das bênçãos, para a presença plena de Deus na vida daquele povo, na vida daquela nação. Ele chega aqui no capítulo 7 e ele diz a partir do versículo 11: assim Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei, e tudo quanto Salomão intentou fazer na casa do Senhor e na sua casa, prosperamente o efetuou. E o Senhor apareceu de noite a Salomão e disse-lhe: eu ouvi a tua oração. Está faltando líderes nesta terra que tenham as suas orações ouvidas por Deus, para levar o nosso povo ao arrependimento,
a uma vida de compaixão e contrição em Cristo Jesus, a estarmos atentos de que a qualquer hora o Senhor Jesus vem para buscar a sua igreja. O pior lugar para você dar testemunho é a sua casa. É o campo mais difícil. É onde existem as guerras mais triviais. É a sua família. São os membros da sua família. São os membros da nossa família, das nossas famílias. Mas é exatamente neste lugar, é para isso que o Senhor nos chama de volta agora, para as nossas casas, porque é exatamente neste lugar que o Senhor quer levantar dezenas e centenas e milhares de templos nesta nossa nação. Então, se os evangélicos vamos voltar aqui no versículo 12, para nós encerrarmos esta palavra. E então o Senhor apareceu de noite a Salomão e disse-lhe: eu ouvi a tua oração. E eu escolhi para mim este lugar para a casa de sacrifício. Aí ele diz: se eu cerrar os céus, ou seja, se eu fechar os céus e não houver chuva, se eu ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se eu enviar a peste entre o meu povo. Você está pensando que essa mortandade não alcançou muitos membros de igrejas? Muitos cristãos? Podem ter certeza que muitos faleceram por esta peste, por este vírus. Jesus, em momento nenhum, promete dias tranquilos, dias bons para nós aqui neste mundo. Não há uma passagem bíblica com seu contexto em que há uma promessa segura do Senhor de tempos de bonança sobre a face da terra. Muito pelo contrário, Jesus chega a dizer assim: no mundo tereis aflições, mas tendes bom ânimo, porque eu venci. Quando Jesus diz assim, porque eu venci, ele não está dizendo que porque ele venceu nós vamos vencer. Ele não está dizendo isso. Ele está dizendo assim, eu venci. E se você estiver comigo, eu vencerei também as suas lutas. Eu vencerei por você quando você não conseguir. Quando fugir ao seu controle. Quando você reconhecer que você não pode, que você não consegue, que você é incapaz, quando você fizer isso que exatamente o capítulo 14 de 1 Crônicas 7, quando você se humilhar e disser assim, Senhor, basta, chega, eu já fiz de um tudo, eu já tentei de todas as formas e agora eu reconheço que eu não consigo. E eu reconheço que tu podes, que o poder detém em tuas mãos. E que se o Senhor quiser, o Senhor vai resolver isto para mim. Isto depende de um espírito de humildade. E muitos cristãos não têm esta humildade. Chama a sua igreja hoje pelo WhatsApp para orar. Chama. Convoque a sua liderança espiritual para orar nesta noite. Apenas 6 horas de oração. Muitos sequer curtirão o seu comentário. Comentarão alguma coisa sobre aquilo que você está falando. Ausência de unidade. E esse versículo foi escrito exatamente para uma igreja que caminhava não com os mesmos problemas, mas com problemas parecidos. Então Deus olha para esta terra e ele permite o passeio desse vírus sobre esta terra e que chegue até o Brasil. E aí a palavra fala mais ou menos algo bem parecido e diz assim, e se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, depois que o Senhor diz
que se ele enviar a peste, se ele enviar a fome para o meio do povo dele, deserto, lugar de correção, deserto, lugar de conversão, deserto, lugar de humilhação, deserto, lugar de arrependimento, deserto, lugar de avivamento espiritual, deserto, lugar de alinhamento com os céus. Então, depois que eu enviar a peste, depois que eu enviar a fome, depois que eu enviar o gafanhoto para comer tudo que tem no campo, depois que eu castigar, depois que eu impor a minha justiça, se condicionais, aí nós estamos levando a nossa vida de cristão ao nosso bel prazer, do jeito que nós queremos, de forma descomprometida com Deus. Aí Deus usa o seu servo para dizer, mas vindo tudo isso sobre a terra, se o povo, se os cristãos, se os evangélicos da face da terra, se os evangélicos de Araguaína, do Tocantins, do Pará, Maranhão, Mato Grosso, Bahia, Espírito Santo, Minas, Ceará, Pernambuco, se os cristãos do nosso Brasil se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, que maus caminhos são esses? Ultrapassamos o sinal vermelho, estamos coniventes, até vimos, né, alguns anos atrás, um grupo de evangélicos surrupiando dinheiros dos cofres públicos em Brasília, e quando encheram os seus alforjes, deram as mãos em círculo e ainda oraram, agradecendo a Deus pelo dinheiro roubado. Arrependam-se, 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 porque título e bandeira denominacional não nos torna homens e mulheres alinhados com os céus. Há uma necessidade urgente neste tempo de que a igreja se humilhe, de que a igreja ore e busque a face do Senhor e se converta desses maus caminhos, e de líderes que tenham autoridade para falar. A palavra de Deus diz assim, fala e não te cales. É bem verdade que quando nós falamos, aqueles que falam não são bem vistos. Na sua maioria ficam queimados. Salomão não estava nem aí para isso. Ele não estava nem ligando para isso. Ele queria era que, na verdade, o propósito de Deus se cumprisse e que ele mesmo fizesse a vontade de Deus de anunciar àquele povo, hoje os cristãos, que eles precisavam se arrepender dos seus maus caminhos, se voltarem para Deus. E aí, às vezes, as pragas, as enfermidades, as moléstias, as misérias, as desgraças, as bocas de fumo, os tráficos, os assaltos acometidos contra nós, atribuímos ao ímpio. Mas nós temos uma parcela de culpa muito grande. Porque nós queremos em nossos templos receber pessoas já limpinhas, cheirosas, perfumadas, lindas e maravilhosas, já com os bolsos cheios de dinheiro para contribuir, para ajudar no sustento da obra. Nós não queremos caminhar com as pessoas para que elas possam passar pelo processo do deserto, o processo de humilhação, o processo de transformação, o processo de mudança de vida, porque isso há um preço muito alto a pagar.
E então nós não falamos. Nós nos calamos. Mas também nós pagamos um preço por isso. E a palavra de Deus diz que se nós não falarmos, as pedras haverão de clamar. E então o vírus está vindo aí agora. Bonitinho. Para fazer os negros falar, fazer missionária falar, fazer pastor falar, fazer membro de igreja falar, fazer membros de igreja transformar as suas casas em casas do Senhor. Vai agora na mesa que você transformou em altar do Senhor, bate na sua mulher, joga os pratos no chão, quebra tudo. Vai lá na mesa que você transformou em altar do Senhor agora, pega as panelas que você havia colocado, o marido não chegou na hora, ficou contrariado com alguma coisa, joga tudo no quintal. Faça isso. Agora eu quero ver fazermos isso. Há um detalhe grandioso aqui nessa passagem, finalizando o que o Senhor tem para nós nesta noite. Se acontecer tudo isso no meio do povo de Deus, neste tempo de deserto, neste tempo de seca, nesse tempo de ausência de tudo, só não nos falta a esperança, porque Cristo é a nossa única esperança. Aqui vem a grande promessa do Senhor para nós. Eu ouvirei dos céus, e eu perdoarei os seus pecados, e eu sararei a sua terra. 2 Crônicas 6, 7. Senhor nosso Deus, começa sarando e curando os nossos lares, as nossas famílias, os nossos familiares, Senhor. Começa entrando na casa de cada membro das nossas famílias. Eu apresento a Ti neste momento, e aqueles que estão ao alcance desta palavra também estão fazendo isso. Apresentando a Ti os nossos familiares. Pais, filhos, irmãos, irmãs, sobrinhos, netos, cunhados, cunhadas, genros, noras, sogras, sogros. Cura esta terra. O Senhor começou agora um processo, ó Deus, de mudança radical na vida do Teu povo nesta terra. O Senhor permitiu que nós fôssemos retirados dos templos para adorarmos a Ti em casa como a Tua serva está fazendo. Mas, Senhor, a Tua obra ela nunca é incompleta, ela não fica pela metade em nossas vidas. Então, eu estou colocando diante de Ti agora os meus familiares, principalmente aqueles que estão na linha de frente, que estão com as suas vidas em risco. Mas também apresentamos a Ti, ó Deus, o nosso povo, a Tua igreja espalhada pelos 4 cantos desta terra. Senhor, que quando essa fase, quando esse deserto acabar, quando este tempo passar, se o Teu Filho não tiver chegado para nos levar, prepara a Tua igreja para tempos ainda mais difíceis. Prepara a Tua igreja para causar um grande avivamento nesta terra. Visita, Senhor, cada cristão nesta noite. Leva, Senhor, aos seus corações a consciência de que precisam alinhar-se contigo. A igreja somos nós, o corpo vivo de Cristo, onde quer que nós estejamos. Aquele lugar que está lá fechado foi consagrado a Ti, Senhor. Foi construído para adorar o Teu nome. É o templo, Senhor. É o lugar onde a igreja viva se reúne para termos comunhão um com os outros e proclamarmos a Tua palavra. Mas ela não ficou detida ou retida lá quando o templo fechou. Ela está aqui sendo semeada. Senhor, as igrejas, os templos não fecharam, eles foram multiplicados, triplicados
enlutados sobre a terra do nosso país. Então visita as famílias, Senhor. Visita a nossa pátria, visita a nossa nação e cura a nossa terra através dos verdadeiros cristãos que nesta noite se dispõem a serem mudados e transformados pelo poder renovador de Cristo Jesus. Consola o coração dos enlutados, que mesmo no luto consigam encontrar a esperança em Cristo Jesus. Morrendo ou vivendo, que nós possamos dizer: Cristo é a minha única esperança. E é no nome do teu amado Filho Jesus que nós oramos a ti hoje e sempre. Amém e amém. Que Deus nos abençoe em seu amado Filho Jesus. Agradecemos a todos, né, que alguns chegaram, né, no meio, outros começaram desde o início. Se você puder, compartilha, né? É uma mensagem para a Igreja de Cristo na Terra nesse tempo. As igrejas precisam ser avivadas, elas precisam ser mudadas, precisam ser transformadas. E hoje os templos não fecharam, eles se multiplicaram em nossas casas. Que Deus abençoe e nos dê uma semana sob os seus cuidados. Aconteça acontecer com você e comigo, Deus está no controle de tudo.